A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse estudo, nós vamos falar sobre o Evangelho verdadeiro. Quem quiser acompanhar, abra em Atos 17, do 22 até o 23, tá bom? Eu vou ler aqui. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque, andando pela cidade observando os objetos de culto que vocês também têm, encontrei também um altar na qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que os lhes anuncio. Senhor amado, que essa palavra chegue a quem precisa de ouvir, Senhor. Então, o tema desse estudo aqui é o Evangelho verdadeiro. As igrejas hoje, elas têm o costume de banalizar o Evangelho, não usar o Evangelho como ele deve ser usado, tá? Então, no versículo 18, que é anterior a esse que eu li, os filósofos diziam: quem é esse tagarela que fica falando aqui no templo e tal, falando um evangelho, o que é isso? Falando sobre coisas que ninguém conhece. Então eles estavam, de certa forma, questionando aquilo que Paulo fazia, não é verdade? Então ele falava assim: estão falando sobre divindades estrangeiras, que isso, Jesus? Então nós temos muitas pessoas religiosas no nosso meio que pensam a mesma coisa. Vem alguma novidade sendo dita, as pessoas questionam, as pessoas não aceitam, não é verdade? Então, na verdade, Paulo falava de Jesus. E o que os filósofos fizeram? Levaram ele ao Areópago. O que seria esse Areópago? É um local específico onde eles questionavam as pessoas, um conselho, talvez, para ouvir Paulo sobre Jesus, para avaliarem a sua mensagem. Primeira coisa, meus irmãos, evangelho, significado, boas novas, boas notícias. Quando eu prego o evangelho, estou pregando para o próximo. Boas novas, novidade, não é aquilo que você sabe, é coisas diferentes que você nunca viu. O evangelho busca mais os perdidos do que os salvos. Então todo mundo fala assim: ah, sou evangélico, estou na igreja. Só que a raiz do evangelho diz o seguinte: evangelho é buscar aquele que está perdido, buscar aquele que não conhece a Deus. Esta é a ênfase do evangelho. Não que não podemos evangelizar dentro da igreja, podemos, mas a ideia é trazer os perdidos para conhecerem a palavra de Cristo. Nós costumamos falar, cantar, pregar sobre Cristo na igreja para os crentes. Isso é evangelho? Não é. Isso é simplesmente culto de adoração. Quando nós nos reunimos, os salvos, os santos, os crentes, para louvarmos, adorarmos a Deus, nós estamos simplesmente fazendo um culto de adoração. Isso não é evangelismo ou não é o evangelho. O evangelho pode ser considerado dentro de um culto, dentro de uma igreja, quando fazemos um culto, convidando pessoas novas tal, e pregando o evangelho. Dessa forma assim. Então, isso é o evangelho na sua totalidade? Falado dentro da igreja? Na verdade, não é, meus irmãos. E não foi para isso que Cristo nos chamou. Ele nos chamou para pregar o evangelho, dar continuidade àquilo que ele fez. A missão da igreja não é reunir os santos, sim alcançar os perdidos. Então essa é a grande missão da igreja. Podemos sim fazer culto com todo mundo que acredita, que tem a mesma fé do que a nossa, porém não é, como eu disse, um culto de evangelismo. O evangelho não é um tesouro guardado para você. Oh, encontrei o evangelho, encontrei a Cristo, encontrei a palavra, encontrei a verdade, eu vou guardar isso para mim. O evangelho é algo que deve ser, é um tesouro que deve ser distribuído para todo mundo que quiser ouvi-lo. Amém? Então o evangelho, meus irmãos, não foi feito para ficar dentro da igreja. Uma pergunta: para que serve o fermento no nosso dia a dia, né? O fermento nada mais é do que levedura, né? E é um ser vivo que, ao contato com os aminoácidos do trigo, por exemplo, açúcares, ele expande e deixa de repente aquela massa, seja de bolo, torta, não importa o que, macia. Esta é a essência do fermento: expandir. Então, de certa forma, o evangelho também é uma expansão, não ficar só conosco. Por exemplo, o que faz o fermento dentro do pote? O fermento dentro do pote não faz nada. Mas em contato com o pão, com a massa do pão, não importa o que, ele expande. Então não adianta eu ter o evangelho, o fermento, no pote. Eu tenho que ter o fermento na massa para que produza o efeito que nós esperamos. A massa nada mais são do que aqueles que não conhecem a nossa fé. O fermento é o evangelho, como eu acabei de dizer. O fermento na massa, ele expande, mas isso do pote não tem efeito algum.
Então, isso é evangelho. É um fermento que precisa de ser utilizado da forma correta, não ficar armazenado. Porque Jesus disse em Mateus 5, do 13 ao 16: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Nesse primeiro versículo, o que ele está querendo dizer? Se o sal não tiver sabor, se o sal não for salgado, ele não serve para nada a não ser virar cimento para pisar em cima. Isso que Jesus quis dizer no primeiro versículo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Ou seja, o que a luz faz? Essa luz aqui. Ela clareia. O que aquela outra luz ali faz? Ela clareia. Se eu não tivesse com essas luzes acesas, estaria no escuro e a visão sobre mim, a minha imagem, ela seria bem ofuscada. Então, nós temos que ser sal da terra para dar gosto na terra, não literalmente terra, né, areia, para as pessoas, dar a novidade do evangelho, assim como luz para aquele que nos vê consiga refletir, consiga ver em nós o reflexo de Cristo. Continuando, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Não faz sentido. Para que eu vou acender se eu vou escondê-la? Mas num lugar adequado onde ilumina bem a todos que estão em casa. Assim como tem uma luz aqui e outra ali. Se eu colocasse essa luz lá no outro quarto, qual vantagem seria? Eu estaria usando o evangelho de forma errada. Assim brilhem também em vocês a luz diante dos outros, para que vejam as suas obras, que vocês fazem e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então essa é a ideia. Somos o sal e a luz. E o Senhor estará conosco, o Senhor Jesus Cristo, em todos os momentos. Lá do céu estará nos auxiliando e nos dando palavra para alcançar aquele que precisa de ouvi-la. Amém? Jesus nos disse: vocês são o sal do saleiro. O sal não deve ficar no saleiro, o sal deve ficar na comida. E ele também nos disse: vocês são a luz do quarto. A luz não deve ficar no quarto, a luz deve expandir lá fora. Porque lá fora que tem pessoas que estão perdidas e precisam de encontrar um caminho. Fazendo um paralelo aqui, por que Davi rejeitou a armadura de Saul? Naquela época, Davi era adolescente e sabemos que o adolescente não tem um corpo formado. E Saul, a Bíblia diz que ele era um cara muito alto, formoso e muito alto e forte, não é verdade? Então você já experimentou em uma pessoa, por exemplo, de 1,70 m, 60 colocar uma armadura de um cara de 2 metros? Faz sentido isso daí? Então eu vou ler essa parte. Em 1 Samuel 17:39 diz o seguinte: Davi cingiu a espada sob a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Tirou aquilo de si. Quer dizer o quê? Como que eu vou usar a armadura que não é minha para poder guerrear? Eu não posso fazer isso. A armadura, ela servia para Saul, mas ela não servia para Davi. Ela também simboliza o que Saul fez de mal que o afastou de Deus. O que ele fez? Ele ofereceu sacrifícios no lugar dos sacerdotes. Era algo que Deus não gostava, não pedia, não queria. Ele também não destruiu totalmente os amalequitas e tudo que era deles, tipo animais. Ele preferiu matar parte e pegou o rei e o deixou aprisionado para mostrar para todo mundo: olha como eu sou bom, tá vendo? Eu sou bom, olha o rei ali na gaiola ali, e eu sou bom. Ou seja, ele começou a desobedecer a ordem de Deus. Qual que era a ordem de Deus? Acabar com os amalequitas. Não deixar de vitrine para quem vê, ou gloriar, no caso, gloriar a Saul, não a Deus, não é verdade? Ele se preocupava muito com a sua imagem do que com o arrependimento. Então, ele gostava de se aparecer, ser o bom, tanto que ele começou a se revoltar com Davi, quando Davi foi a uma guerra e as mulheres começaram a cantar: Saul matou 1.000 e Davi matou 10.000. Saul matou 1.000, nem imagino como seja a melodia. Mas, ou seja, olha as mulheres colocando fogo na orelha do Saul. Aí o que Saul fez? Começou a ir contra Davi pela inveja, pelo orgulho. E não é isso. Então, essa armadura não simbolizava apenas a parte física. Aquilo que era a armadura de Saul, espiritualmente falando, não serve em Davi, porque Davi tinha uma outra missão que não era a mesma de Saul. Temos que atuar fora da armadura que a religião impõe. Muitas vezes a religião, ela impõe umas armaduras que te deixa preso. Em Cristo somos livres. Então não faz sentido eu me prender: eu não posso fazer isso porque a religião não permite, eu não posso fazer aquilo porque a religião não permite. Não vou nem falar o que é isso ou aquilo, porque eu não quero entrar em debate com culturas de religiões, tá? Então, Davi é o seguinte: não quero armadura porque me deixa preso. Não quer religião. O que ele escolheu? Não ter armadura para ficar livre, para poder ser feliz e guerrear.
Davi falou fora da armadura para cumprir a sua missão e derrotar o seu inimigo, ou seja, ele conseguiu atingir a sua missão, que era derrotar Golias. Só que como ele fez isso? Ó, eu não manjo nada de armadura, mas eu manjo aqui do meu cajado, da minha funda, e pegou 5 pedras e fez do jeito dele. Então, meus irmãos, fale fora da armadura para que Deus dê milagre nas suas vidas. Então não fique preso a dogmas, a regras. Não fique preso. Coloque como essência o evangelho, aquilo que Cristo te pede. E a mesma coisa, culto de adoração, culto de evangelismo. Ambos podem ser feitos na igreja. Mas qual o conceito de um? A adoração é adorar a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo. Louvar a Ele, bendizer o nome dEle, saber mais sobre Ele, conhecer Ele. Evangelismo, qualquer ideia, trazer pessoas que não são da igreja para conhecer aquilo que nós conhecemos, acreditamos e a salvação que nós queremos que as pessoas também conheçam. Porque o evangelho não é egoísta. Cristo não morreu por qualquer um. Não morreu por um propósito simples. Ele morreu por todos nós. Ele morreu no nosso lugar. Né? Quando iniciou a morte de Adão e Deus o questionou: você comeu daquele fruto? Ao invés de assumir a culpa, ele falou assim: ó Deus, a mulher que você me deu que fez isso, já colocou a culpa em Eva. Não é verdade? Agora Cristo não. Ele não teve culpa, mas ele assumiu a responsabilidade de todos e morreu por todos. O apóstolo Paulo saiu da zona religiosa e foi ao centro da cidade. Atos 17, 17. Por isso disputava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias entre os que encontravam ali. Paulo, ele não fazia questão de pregar só na sinagoga. Assim como eu não tenho a questão de pregar somente na minha igreja. A minha vida deve ser uma pregação. Paulo aqui, quem que ele procurava? Como Jesus, Paulo também era criticado, porque não ficava apenas na igreja, na sinagoga. Ele foi para a praça falar com quem não acreditava, ele foi falar com quem era ímpio, com quem debochava de Deus, falar com os filósofos que têm uma mentalidade totalmente diferente e falar com os pecadores. Ele fazia o evangelismo correto, ele não ficava preso na sinagoga, ele falava com aqueles que precisavam de ouvir. Então, meus irmãos, o Senhor nos chama para evangelizar, para falar daquilo, dos milagres que ele fez na minha vida e contar para as pessoas. Porque hoje pode ser que uma pessoa esteja bem e deboche, evangelho, crente, não sei o quê, vai lá dar o dízimo pro pastor, vai lá não sei o quê. Tem toda essa visão. Mas até que um dia aconteça alguma coisa na vida dela, aí ela vai buscar a presença de Deus. E eu quero que ela encontre. Eu não vou torcer para ela não encontrar. E para fazer a parte do evangelismo, nós precisamos sempre de pessoas. Eu não consigo fazer sozinho. Eu posso fazer minha parte sozinho, a minha parte. Mas a parte do contexto geral é difícil, eu tenho que trabalhar sempre com alguém. Por quê? Sansão foi o único rei que houve no Antigo Testamento que não tinha exército, ele queria resolver tudo no braço. Aí eu te pergunto, qual foi o fim de Sansão? Foi humilhado com os olhos furados e morreu. Que adianta? Eu preciso sempre ter pessoas com a mesma mentalidade perto de mim para fazer as minhas coisas. Então Paulo construiu pontes antes de apresentar Cristo, ou seja, ele era um cara extremamente inteligente e culto. Ele não ia apenas falando naquilo que ele acreditava e confrontar as pessoas. Ele criava pontes. Então o que ele fez, por exemplo? Ele foi bem estratégico. Ele observava a cultura das pessoas, tal. Oh, legal, colocar esse brinco aí no nariz é legal. Poxa, que legal. Pô, esse monte de furo aí na orelha. Poxa, não dói não. E aí, como que é? Então, ele viu o quê? Ele via as pessoas, a cultura, os costumes. Aí na palavra diz que eles, os filósofos, eles tinham um altar de Deus, do Deus desconhecido. E ele sabia que esse Deus desconhecido que eles citavam era Cristo, aquele que ele queria trazer, né? Então ele usou como ponte essa passagem para falar de Jesus. Então ele citou os poetas pagãos. O que ele fez? Olha como ele foi inteligente. Pensa assim, você está falando com pessoas que têm credos diferentes dos seus. Nada melhor que você se conectar, fazer uma ponte com essa pessoa, falando a respeito de pessoas deles. Aí eles vão citar, cara, tá falando dos nossos, tal. Olha o que ele falou em Atos 17, 28. Pois nele vimos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas que vocês têm dito, ou seja, poetas deles. Porque dele também somos geração. O que isso aí quer dizer? Os poetas diziam que os deuses pagãos, que era Zeus, né, falava que fomos gerados dele. Então, Paulo sabia que deste desconhecido, na verdade, estava se tratando do Deus vivo, que é aquele que nós conhecemos. Aí ele quis dizer o seguinte, tá vendo aquele filósofo que citou essa passagem? Então, na verdade, ele está falando daquilo que eu quero apresentar para você, que é Jesus. Ou seja, ele citou um filósofo deles, pagão,
para trazer de conhecimento e chamar a atenção de todos. Ou seja, ele não confrontou, ele conectou. E Paulo também não atacava, ele dialogava, né? Essa daí confesso que de repente é uma falha de nós evangélicos. A gente só quer trazer a nossa verdade sem ouvir o que outros têm a dizer, dialogar e de repente até convencê-los com bons argumentos, na verdade. Então, temos que fazer como Paulo, ele não condenou ninguém, não chegou condenando, ele conectou. Ele não atacou ninguém, ele simplesmente dialogava com as pessoas. E qual a aplicação que a gente precisa de aprender de tudo isso? A gente precisa aprender a conversar com as pessoas de outras crenças. A gente precisa de. Por quê? Cristo quer que nós tragamos para o reino aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Então, dentre as pessoas que não acreditam em Deus, ou acreditam em outras coisas, ou em outras, não importa o que, eu tenho que trazê-los. Então, a gente precisa de aprender a conversar. Se eu não aprendo a conversar, do que me adianta? A gente precisa de ouvir as pessoas antes de falar, né? Tem um provérbio que diz que sábio é aquele pronto a ouvir e tardio a falar. Então, se você corta as pessoas, não deixa ela concluir um raciocínio, você está sendo um tolo. Então, sabe aquele que é pronto a ouvir e tardio ao falar. A gente precisa compreender antes de confrontar. Ou seja, eu quero confrontar com a minha ideia, mas eu tenho que entender a situação daquela pessoa. Por exemplo, eu sou professor, né? Eu gosto muito de seguir regras, porque se eu sigo regras, eu não caio em tratar exceções, na verdade. Mais uma vez, um aluno no privado falou comigo: professor, não quero te convencer a mudar uma coisa na minha nota, mas aconteceu, tive um infarto dirigindo o carro, bati o carro, fiquei 10 dias fora e tal. Ele me convenceu. Falei, cara, antes de confrontar, eu tenho que saber o que acontece com aquela vida. Porque todos nós viemos de uma cultura. Graças a Deus eu nasci de pai e mãe bons, que me deram educação, me ensinaram o caminho. Mas muitos nasceram sem pais, sem o pai, ou sem a mãe, ou sem os dois, ou vieram de fato. Então, eu não posso querer medir a minha vida com a vida do outro, porque o crescimento dele foi diferente do meu. Então eu tenho que ter bastante empatia com essas pessoas. E o nosso objetivo não tem que ser vencer debate. Não tem que ficar debatendo para vencer. Tem que convencer que aquilo que está falando é a verdade, é diferente. Então nosso objetivo é ganhar almas para Cristo. Ou seja, Paulo usava tudo, né? A política naquilo que as pessoas criam, a cultura, o moralismo dele como ponte para levar Jesus Cristo. E a igreja, na verdade, ela tem uma missão, né? Eu vou ler aqui para vocês Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão, guardem o vão aí. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Então, Cristo falou assim: vai e faça discípulos, ou seja, vá, pregue, convença para que seja algo exponencial. Um fala para o outro, um fala para o outro, né? Todos dizem que a melhor venda é aquela que vem da boca de quem comprou, né? De marketing, né? O melhor marketing. Ou seja, eu comprei uma calça, sei lá, um exemplo. Comprei uma calça maravilhosa, tal, atendeu a minha necessidade, eu ando de moto, não molha, tal. Se eu falar para 3 motoqueiros, cara, essa calça é maravilhosa, não molha quando vem chuva, né? Esses 3 vão falar para outros 3, isso é exponencial. Então, é isso que Cristo pede para que nós façamos. Vão e façam discípulos. Ele não disse, vem, espera os discípulos chegarem aqui, aí vocês ensinam eles. Não, nós que temos que ir de encontro a eles. Então, Jesus pede para irmos fazer discípulos, não para que eles venham. O evangelho é fora da igreja. É uma caixa. Pensa que a igreja é uma caixa, o evangelho é tudo que está fora da caixa. A adoração é tudo que está dentro da caixa, é tudo que está dentro da igreja. Não é só estar, é fazer acontecer. Os seus atos dirão quem você é. Amém? Então, o que eu posso concluir com esse estudo, meus irmãos? O fermento, ele não foi feito para ficar no pote. Ele foi feito para ser colocado na massa. O sal, ele não foi feito para ficar no saleiro. Ele foi feito para ser colocado na comida. Tanto o fermento quanto o sal guardados não fazem nada. Nós somos a diferença. Eu tenho que dar gosto e eu tenho que dar claridade. Eu tenho que iluminar. Eu tenho que expandir como fermento. A luz não foi feita para ficar escondida. O que adianta eu ter uma luz, eu tenho um abajur aqui, se eu nunca vou usar ele apagado? Pode ser que em algum momento eu precise. Ok? Então a luz foi feita para iluminar. Paulo não ficou só dentro da sinagoga. Ficou fora. Ele ia para as praças, lidar com todo tipo de pessoa. Jesus também não ficou somente com os discípulos. Ele lidava com as pessoas, na verdade, inclusive pessoas que não criam no Evangelho. Ele foi para uma festa onde podia ter um monte de bêbados, pessoas que não acreditavam em Deus lá tal.
Vou lá, porque lá é o lugar onde precisa de falar de Cristo, não dentro da igreja. Eu creio que hoje, se Jesus estivesse aqui no meio de nós, faria um convite para ele ao mesmo tempo. Jesus, você quer ir naquela balada ali cheia de bêbado, pregar a sua palavra, ou você quer ir naquele templo na igreja, com 10 mil pessoas, pregar a sua palavra? Com certeza eu escolheria ir na balada, porque não adianta eu pregar para quem já conhece. Sempre o objetivo dele, nos 3 anos, 4 que ele ficou com a gente aqui, foi trazer pessoas de fora para dentro. Então, Jesus nunca ficou somente com os discípulos, ele também ficou fora, tá bom? A igreja não pode virar apenas para si mesma, não pode viver apenas, desculpa, para si mesma. Como assim? Ah, eu tenho aqui minha igreja com meus membros fiéis e tal, eu vou fazer de tudo para esses fiéis. Pô, pode ser que todo mundo um dia vai morrer, e aí? Como que fica? Se a igreja não for renovada, se eu não tomar conta das crianças que um dia serão os futuros pregadores, serão os futuros pastores, músicos, o que que adianta? Eu tenho que sempre pensar em trazer, nunca me contentar com aquilo que a igreja pode me oferecer. O evangelho continua sendo as boas novas para quem ainda não conhece a Cristo. Essa é a essência do evangelho. Nossa missão não é apenas cuidar dos que estão dentro, mas dos que estão fora. A nossa missão é alcançar aquele que precisa, aquele que quer uma palavra de conforto, aquele que não entende porque aquilo está acontecendo na vida dele, aquele que acha que acender luzes, velas, se dobrar àquele que não seja Deus é o suficiente. Nós sabemos como que o mundo espiritual funciona. E no mundo espiritual existem dois seres, Deus e o diabo, Deus e Satanás. Então, se você se levanta, se dobra, melhor dizendo, para algo que não seja para Deus, qualquer outra artimanha, Satanás ele quer que você se desvie de Deus, porque derrotado ele já está. Ele quer apenas que levar a maior quantidade de pessoas com ele para o fim dele do que os que ficarão reinando com Cristo. Porque o coração de Cristo continua almejando os perdidos. Até hoje continua almejando os perdidos. Quer que eu te prove? Leia comigo. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. Então, concluindo aqui, meus irmãos, é isso que eu queria falar com vocês sobre a palavra de hoje, sobre o estudo de hoje. Evangelho não é dentro, o evangelho é fora. E você faz parte, né, desse papel. Por quê? Jesus, quando amaldiçoou a figueira, de certa forma, enganou a Jesus, porque ele queria comer do fruto. Mas a figueira, que parecia ser boa, assim como o crente que parece querer ser bom, não produz frutos. E não produzindo frutos, o que acontece? Ele não sacia. Porque uma árvore frutífera, ela nunca produz frutos para ela própria comer. Ela produz frutos para outros comerem. E assim é o Evangelho. Todos os frutos, eu sou uma árvore, que eu der, eu tenho que alimentar quem estiver passando por perto, ou quem colher e for dar para outros, tá? Então espero que vocês tenham gostado disso tudo. Fiquem com Deus. Amém.